Lucas, esse aqui é um presente. Isso aí. Da Linhagem Geek pra você, o nosso livro aqui, tá? Manual da Lacração. Mais de 3.000 unidades vendidas, graças a Deus. Grande sucesso. A noite de autógrafos foi incrível. E esse livro, ô Lucas, ele conta toda a história da construção da lacração em Hollywood e mais de 60 personagens que foram sequestrados pela cultura woke. Esse é pra você, ó. Que massa. Então é exatamente a minha luta. A minha batalha tem sido exatamente pra enfrentar essa galera aí, a galera do mimimi. Exatamente. Bacana. Eu tô trabalhando, inclusive, também num livro, sabia? Que legal. Ano que vem pretendo lançar um livro aí. Não vou dar muitos detalhes, mas tem a ver também com esse combate aí à cultura woke e como que a gente pode trabalhar estratégia, né, pro futuro, pra enfrentar essa galera. Porque muita gente menospreza, subestima, fala, o que eles defendem é bobagem, não vai dar em nada, mas já tá tendo efeitos práticos no nosso dia a dia. Você teve aí na Olimpíada um homem espancando mulheres e a galera defendendo como se fosse algo legítimo. Você tem uma mudança até mesmo na terminologia que a gente usa no dia a dia. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, a gente ia assinar um documento, ia colocar lá o nosso sexo, a gente colocava sexo masculino ou feminino. A palavra mudou e ninguém entendeu o porquê, mudou para gênero. Isso. E gênero é exatamente uma forma de englobar essa suposta variedade de expressões de performance de gênero que vem da ideologia de gênero, que vem da cultura woke. Então já é uma imposição que não foi debatida, a sociedade não soube dessa mudança, mas ela foi imposta. E a gente tá tendo que conviver com isso. Então, o que eu faço com o meu trabalho é trazer luz para esse debate, para que eles não passem sorrateiramente essas pautas e não enfiem goela abaixo da sociedade, algo que a sociedade não aceita. Muito bem. Fala bonito, né, o menino, Candidato. Né? Candidato, né? Candidato. Já sei já do futuro dele. Quer ser deputado, eu sei presidente, eu sei. Junto com aquele miradinho lá de Belo Horizonte, eu sei lá, que não sabe nem falar direito, tá de Nicolas. Que é Nicolás, que é Maduro. Mas ainda não sabe. Mas falando disso aí, o Pavanato, tem muita gente que diminui, né? A gente aqui no canal de Cultura Pop, a gente fala, o filme, uma animação da Arca de Noé, tem elementos identitários. Aí, só que isso vem mudando, mas no começo as pessoas... E eu queria saber se foi contigo também. Não, isso aí é só aceitação. Isso aí não precisa se preocupar com isso. Você não precisa combater. É algo que a gente... Era um negócio leve. Era um negócio leve e aí foi crescendo... Com você foi também, tipo, ou ainda é? Pavanato, isso que você tá prestando atenção não é um problema. Você precisa focar nos problemas maiores. Mas essa estratégia, você fala, principalmente quando eu fui eleito, o que a imprensa focou? De todas as minhas propostas, de tudo que eu fiz na campanha, eles focaram. Ele quer proibir mulher trans de usar o banheiro feminino. Era esse o discurso. E nos comentários, o que a esquerda dizia? Esse menino não tem nada mais importante pra se preocupar. E as pessoas que estão passando fome, por quê? Eles colocam como se fosse, primeiro, uma coisa antagônica à outra. Então, se eu combato a ideologia de gênero, logo eu não posso combater a fome também. Por quê? Eu posso fazer os dois. Uma coisa não anula a outra. Mas, para além disso, eles tentam fazer parecer que não existe um problema para que esse problema não seja discutido. Porque é aquilo que eu falei. Quando você coloca a luz sobre esse problema, a sociedade rejeita. A maioria não concorda. Não tem pai que ache normal a própria filha usar o banheiro que um marmanjo. Não tem pai que permita isso. Não tem marido que permita que sua esposa frequente o mesmo banheiro que um homem. Não existe. Não existe ser humano racional que ache normal, que considere legítimo um homem espancar uma mulher no ringue e as pessoas chamarem isso de esporte. Não existe. Então, assim, quando você coloca o debate para o público vai rejeitar a pauta. Como eles sabem que essa pauta é impopular, o que eles fazem? Eles sorrateiramente, por meio de conselhos, por meio de normas reguladoras, em vez de passar pelo parlamento, eles vão avançando com essas pautas. E até algum tempo atrás, as pessoas tinham medo de se posicionar. Então, se eu fosse um vereador do Centrão, um deputado do Centrão, eu teria medo. Por quê? Porque é uma minoria, mas é uma minoria organizada e barulhenta. E existe uma máxima na ciência política, que é a minoria organizada supera a maioria desorganizada. Então, eu hoje sou um representante da maioria e tento organizar os anseios dessa maioria em torno de um grupo político, para que a gente possa fazer frente a esse avanço da agenda woke, que é uma agenda onde uma minoria residual, que representa uma parcela ínfima da sociedade, é muito pouca gente,
ela tenta impor, não é uma agenda por aceitação, é uma agenda por imposição. Eles tentam impor uma cosmovisão de mundo que destoa dos nossos princípios. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade cristã. Tem os seus defeitos? Tem, obviamente. Nem, quando eu digo que é uma sociedade cristã, eu não estou dizendo que todo mundo é cristão de fato. Eu estou dizendo que existe uma cultura que vem do cristianismo e que tem valores cristãos. A agenda woke é o oposto disso. E eles tentam impor essa nova visão de mundo à agenda cristã, aos cristãos. Os cristãos têm que aceitar isso como se fosse normal, como se fosse legítimo. E o mero fato de você discordar é o fato que é necessário para que eles te rotulem como transfóbico, como radical. Então, quando eles te rotulam como algo negativo, eles eliminam a necessidade de enfrentar os seus argumentos. E essa é a estratégia básica dele. E, ô Pavanato, você tocou num ponto que eu acho muito importante, que a gente também repercute aqui no canal. Além de falar de filme, de cinema, de cultura pop, a gente fala muito sobre a guerra cultural e essa imposição. E dentro do nosso universo, eu queria até saber a tua opinião. A gente, recentemente, a Netflix, ela lançou uma animação em que tem duas princesas que se beijam. Animação infantil, para o público infantil, sem nenhum tipo de sinalização. O pai deu o play ali para a criança assistir e a criança, de repente, é surpreendida com um relacionamento de duas mulheres. Não foi só esse, a Netflix já fez outras. Tem o Toro lá, que usa linguagem neutra. Você tem, no Jurassic World, acampamento jurássico, duas meninas se beijam. E a Netflix, ela não comunica isso para os pais. É simplesmente jogado. E aí as crianças recebem esta doutrinação. Como que você enxerga isso por meio de streamings, fazendo esse tipo de trabalho também? É importante deixar claro um ponto aqui. Que a esquerda, durante muito tempo, trabalhou a sexualidade como se ela fosse algo inato. Então o fato de você ser um homossexual ou de você ser um heterossexual é algo que nasceu com você. E agora vem a ideologia de gênero, que é exatamente o oposto. A ideologia de gênero, ela diz que ninguém é nada. A sociedade forma as pessoas. Então, existe uma contradição intrínseca ao próprio argumento progressista. Só que eles não enfrentam isso aí, eles passam por cima e fingem que não existe essa contradição. O que existe de fato quando a gente debate esse tema? Tem um livro que chama Why Genders Matter, que ele trabalha exatamente alguns estudos tratando desse tema. E os estudos indicam que existe sim um componente inato nas pessoas. Então, entre irmãos gêmeos, existe uma maior... Se um irmão é homossexual, existe uma maior probabilidade dos dois serem. Existe. Mas também existe um componente adquirido. Apesar de existir uma maior probabilidade dos dois serem, nem sempre são. Então, hora ou outra, existem irmãos gêmeos e um irmão é e o outro não é homossexual, por exemplo. Então, qual que é a conclusão que a gente pode chegar? Existe um componente inato e existe um componente que é adquirido pela sua formação. E essa formação, ela vem principalmente da primeira e da segunda infância. Então, o fato de você pegar desde cedo e você incutir que é normal, você normalizar uma conduta para uma criança, é sim atuar no sentido de formar uma sexualidade. Quando eles colocam duas mulheres se beijando, dois homens se beijando em um desenho infantil, e uma criança assiste aquilo na inocência, com a mente ainda limpa, tábula rasa, o que eles estão colocando na mente dessas crianças? Estão colocando que é normal. Então, muitas vezes para um pai que é cristão, que leva o filho na igreja, que não quer que o filho, que ensina que o filho tem que ter uma relação heteronormativa, até porque a Bíblia ensina isso, é isso que um cristão espera, ele, sem saber, desavisadamente, ele coloca o filho para assistir televisão, e o filho, sem ele perceber, assiste uma cena que vai muitas vezes incutir algo na cabeça da criança. Ah, não vai influenciar? Vai influenciar sim, porque os estudos mostram que influencia. Então, assim, não é só uma agenda, é o que eu falei, não é aceitação, é imposição de valores. Não é, olha, me aceite porque eu tenho essa sexualidade. Não, é assim, nós vamos trabalhar na cabeça do seu filho a revelia das suas convicções, a revelia daquilo que você quer, para que o seu filho também seja homossexual, ou pelo menos bissexual, para que a sociedade seja mais plural. E uma prova de que a sociedade realmente forma também a sexualidade das pessoas é que você vê que existiram períodos na sociedade humana em que você teve uma sexualidade mais homossexual, ou seja, a homossexualidade era mais presente, e épocas em que era menos presente. Grécia Antiga, por exemplo, como era visto com certa normalidade, a homossexualidade era mais frequente. Então, o componente cultural, ele forma, sim, também a sexualidade das pessoas. E a esquerda
que diz defender a ideologia de gênero, a ideologia de gênero é ainda mais radical. Ela diz que nada é inato. Não é nada inato. Você é formado pela sociedade. Então, se eles mesmos admitem que existe uma formação social na identidade de gênero das pessoas, eles não acham que é um pouco invasivo determinar como vai ser a identidade de gênero do filho dos outros? Eles não acham que é autoritário? Não é só invasivo, não é totalitário, é autoritário. Você impor para outras famílias que não as suas uma agenda e uma forma de viver, eu acho que é autoritário. E se quiserem me rotular como transfóbico, como homofóbico, por me posicionar nesse sentido de defender os valores tradicionais, pode rotular, porque pra mim a vaia dessa gente é elogio.